Muitas vezes nós oramos e pedimos, Senhor, arranca de mim, tira de mim, Senhor, esse desejo, essa vontade de fazer coisas que é pecado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Oro a Deus que você esteja bem. Que o Todo-Poderoso em tudo continue te fortalecendo e te guiando para a glória do santo e eterno nome do Senhor. No nosso vídeo de hoje, eu quero falar a respeito de Caim e Abel. Especificamente, ou por que não dizer especialmente, sobre Caim. Olá, olá, olá! Dei uma pausa no vídeo e vim convidar você para estar fazendo parte aqui do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, venha fazer parte da nossa comunidade, mergulhando nas Escrituras Sagradas. Vai ser um prazer ter você conosco. Lembrando, se inscreveu, ativa o sininho de notificações para todos, pois sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Também não deixa de deixar o seu like, pois quando você deixa o like, você dá uma força para o canal e o YouTube também entenderá que este conteúdo é relevante, ok? Também, se desejar, compartilhe os nossos vídeos com alguém que você sabe que precisa de ouvir a palavra de Deus. Então, um beijo no coração e vamos para o vídeo. Olha o que diz o texto em Gênesis capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7. Diz a palavra de Deus. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Hoje pela manhã, estava meditando nesta passagem, pois foi leitura do nosso culto de ontem. E meditando nesse texto, conversando com o Senhor, eu refleti a respeito dos desejos que habitam a nossa carne e que nós temos que dominá-lo todos os dias. Bem sabemos que ainda estamos nessa natureza caída e por essa razão nós carregamos em nós vontades que vai contra a palavra do Senhor. Algumas pessoas podem acreditar que porque elas pregam, elas oram, elas jejuam, elas estão isentas de desejos na sua carne. Mas se enganam, porque desejos que não agradam a Deus, todos nós temos. Caim, ele teve inveja do seu irmão, porque Deus recebeu o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim. Se você observar bem, Deus ele diz a Caim o seguinte: disse, porém, o verso 7, se você fizer o bem, não será aceito. Observemos bem, Caim, ele era lavrador de terra. Então, ou seja, ele era agricultor, ele cuidava da terra, ele plantava. Já Abel, ele era pastor de ovelhas. Quando Caim foi ofertar a Deus o fruto da terra, Caim não levou as primícias. Caim levou, podemos assim dizer, a sobra, o inferior. Já Abel, ele levou as primícias das ovelhas. Ele levou o melhor das ovelhas. Mas a questão aqui não é o tipo da oferta, mas o ofertante. Quando nós vamos ofertar a Deus, nós precisamos levar em consideração que a oferta ela é importante? É. Porém, o mais importante para Deus não é a oferta, mas o ofertante. Se você e eu, nós vamos ofertar ao Senhor, precisamos estar alinhado na sua vontade. Quando Caim agora, ele vê que Deus rejeitou a sua oferta e abraçou a oferta de Abel, Caim ficou desgostoso. Ficou irado, revoltado, ele ficou chateado porque Deus rejeitou a sua oferta. Enquanto o Senhor, na mesma proporção, recebe o sacrifício de Abel. Aquilo deixou Caim tão enfurecido que a sua fúria transpareceu. E nós sabemos que Deus não vê apenas o nosso semblante caído, mas Deus vê o nosso coração. E Deus agora repreende Caim pela sua postura, pelo seu comportamento, dizendo: por que você está enfurecido?
Por que está caído o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Deus não estava falando da qualidade da oferta. Nós sabemos que a oferta tem que ser uma oferta de qualidade, tem que ser algo que seja agradável ao Senhor, sim, mas se o nosso coração precisa estar em harmonia com a oferta. Não adianta eu chegar com uma oferta bonita, com o melhor, se o meu coração não estiver preparado para ofertar a Deus. Mas a questão aqui vai mais além. É que no coração de Caim, desejos passaram a existir contra o seu irmão. A inveja passou a existir no coração de Caim. E não só a inveja. O desejo de fazer o mal ao seu irmão passou a existir no seu coração. Eu creio que não ficou só nesse momento. Não ficou só nesta oferta. Quando nós olhamos para o texto, vemos que não era algo que foi de um momento só. Porque Deus fala do proceder de Caim. Deus aponta para Caim a sua maneira de agir, a sua maneira de ser. Caim carregava desejo no seu coração que Deus reprovava. Então, Deus diz para Caim: por que você está enfurecido? Porque o teu semblante está caído. Se você fizer o bem, não será aceito? Então Deus faz um alerta para Caim. Caim, o pecado, ele está à porta. E aqui, como é que eu posso dizer? Falando com as minhas palavras aqui, mas sendo o mesmo sentido do texto, quando Deus diz o pecado já à porta e você deve dominá-lo, o próprio Deus estava falando do desejo que estava no coração de Caim. Deus estava trazendo para Caim: Caim, você tem desejo no seu coração que você precisa dominá-lo. O pecado, ele está à porta, mas você precisa dominá-lo. Carregamos no nosso coração desejos que Deus reprova. E o Senhor está dizendo: você deve dominar esses desejos que você carrega. Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele descreve o seguinte, que ele fala de um homem que no corpo não sei, fora do corpo não sei, Deus sabe. Ele foi arrebatado até o terceiro céu e teve visões inefáveis, que ao homem não é lícito falar. E ele diz: e foi-lhe dado o espinho na carne, e 3 vezes orei ao Senhor. E a resposta de Deus qual foi para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Alguma fraqueza Paulo carregava e ele orava ao Senhor. Assim como Paulo carregava fraquezas nele, você tem fraquezas. Eu não sei qual é a fraqueza que você carrega, mas você precisa dominá-la. Eu não sei quais os desejos que você carrega dentro de você, e você sabe que esses desejos Deus reprova. Muitas vezes nós oramos e pedimos: Senhor, arranca de mim, tira de mim, Senhor, esse desejo, essa vontade de fazer coisas que é pecado. Nós oramos a Deus pedindo: arranca, Senhor, esse desejo, essa vontade de fazer coisas que é pecado. Ah, meu irmão, eu sei que oramos, jejuamos e estamos ali todo dia. Precisamos estar em oração, precisamos estar nos consagrando cada dia ao Senhor, precisamos estar rejeitando o mal todos os dias. Porque é a nós que cabe dominar este desejo. O Senhor disse para o próprio Caim: o pecado jaz à porta e cabe a você. Você deve dominar. É você que tem que segurar aí esse desejo, essa vontade. Só que Caim foi tomado por esse desejo. Caim deu lugar a esse desejo. Caim, em nenhum momento, busca resistir ao desejo, não. Caim simplesmente se rende. Por quê? Porque o mal estava ali. Lembra que o Senhor disse: se você fizer o bem, não será aceito? Foi uma pergunta. A Caim cabia. O Senhor disse: se fizeres o bem, não serás aceito? O pecado jaz à porta, Caim.
Cabe a você dominar este desejo. Então deixa eu te falar uma coisa. Você tem desejo, você carrega desejos na sua carne, você tem vontade de fazer coisas que você olha e sabe que Deus abomina isto. E você fica desesperado, angustiado, porque você não consegue entender. Você olha e diz, mas como é que eu posso arrancar isso de mim? Aí Deus vem e diz para você, domine ele. E sabe como é que você domina esse desejo, o pecado, essa vontade de fazer as coisas que não agradam a Deus? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ajuda você. É o Espírito Santo quem te ajuda a dominar o pecado. Então, creia nesta palavra. Não se deixe ser levado pelo pecado. Não se deixe ser dominado pelo desejo. Não deixe que o desejo tome conta de você. Que isso que você deseja fazer é errado. O pecado que você sabe que vem no seu coração para você fazer. Porque o pecado está à porta. O desejo está aqui dentro. A vontade de fazer aquilo que não agrada a Deus está dentro da gente. A gente sente o desejo, a gente quer fazer aquilo, nós queremos chegar e fazer acontecer. E o Senhor dizendo para você, domine. Você deve dominar esse desejo que está na sua carne. E como isso você deve fazer? A Bíblia, a própria palavra de Deus nos dá essa orientação. Paulo escrevendo aos Coríntios, ou corrigindo aos Romanos, capítulo 8, se não me foge a memória. Nós não oramos, não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda. O Espírito Santo, ele intercede por nós a Deus com gemidos que não podem ser proferidos. Porque o Espírito Santo, ele sabe o que é agradável ao Pai. O Espírito Santo não vai pedir o que é agradável a gente. Ele vai interceder por nós. Ele vai diante de Deus interceder por nós, orando por nós, naquilo que é agradável a Deus, não no que é agradável a gente. E aí Paulo fala que nas nossas fraquezas, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Eu quero dizer a você uma coisa. Tem desejos que vai estar na nossa carne que vamos morrer com ele. Vamos morrer com vontade de fazer coisas que não agradam a Deus. E alguém pode chegar aqui dizendo neste vídeo, comentando aqui, dizendo, então não foi liberto. Porque se fosse liberto não tinha vontades que não agradam a Deus. Porque se fosse liberto não tinha vontade de pecar. Se fosse liberto, não falava tal coisa, não dizia tal coisa, não agia de tal forma, não tinha esse jeito. Deixa eu te falar uma coisa. O fato de termos nascido de Deus, nascido de novo, não significa dizer que em nossa natureza caída não haja desejos que vão contra a palavra de Deus, que vão contra os ensinos do Senhor. Crendo você ou não, habita em nós desejos. Tem pessoas que não têm o desejo de ficar com o marido dos outros. Tem gente que não carrega no coração aquele desejo de se prostituir, de fazer aquilo que não agrada a Deus no sentido de relacionado a desejos sexuais. Mas tem pessoas que têm desejos como, por exemplo, de fazer o mal. Pessoas que têm na carne aquela coisa que está falando da vida dos outros, de estar por aí criando contenda, semeando contenda, que isso também leva ao inferno. O que eu quero deixar claro para você aqui é que em Deus você pode todas as coisas. Em Deus você pode todas as coisas. Inclusive, dominar esse desejo que você carrega dentro de você. Desejo esse que muitas vezes você até pensou em atentar contra a sua própria vida. Porque você olha e não consegue parar de pensar em certas coisas, não consegue se desligar de certas vontades. Aí eu digo a você, se você está em Deus, se você experimentou um novo nascimento, o Espírito do Senhor, ele vai te ajudar a dominar esse desejo. Ele nos ajuda a dominar o desejo que não agrada a Deus, que está em nossa carne. Independente de quem seja, independente de ministério, independente de unção, independente de chamado, todos nós carregamos em nós a natureza caída. E em nós habita vontades que não agradam a Deus. Seja desde questões sexuais, como também questões no sentido de conviver com pessoas. Porque tem gente que, pelo amor de Deus, que ela não consegue ficar com a boca fechada, está sempre mentindo, está sempre fazendo alguma coisa, precisa ser liberto disso. Tem gente que mente, que nem sente que está mentindo. Então todos nós precisamos dominar.
Desejos que nós sentimos, que trazemos. Entenda, somos libertos do pecado, mas estamos na natureza caída. Tem gente que ela foi liberta da escravidão, foi liberta, mas há coisas em sua carne, há desejo, vontade que ela carrega, que para vencer aquilo, para manter aquilo ali, dominado, ela tem que estar em oração, ela tem que estar em jejum. Isso porque o Espírito Santo nos ajuda. Não façamos como Caim, não ignoremos a voz de Deus. Caim ignorou a voz de Deus e deu evasão ao seu desejo, atentando ou destruindo, tirando a vida do seu próprio irmão. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Receba esta palavra em nome de Jesus e creia. Deus, Ele te dá poder para você dominar o desejo que está dentro de você. Esse desejo que não agrada a Deus. Vontade de fazer coisas que não agradam ao Senhor. Tem gente que não vai. Tem gente que vai aceitar Jesus e vai. Aquele desejo de lá da escravidão do pecado vai ser arrancado. Mas vai ter gente que vai permanecer com aquele desejo e você pode dizer, não, é impossível alguém ser liberto e ter desejo de fazer coisas que não agradam a Deus. Você que pensa. Leia a Bíblia e você vai ver homens e mulheres de Deus que foram escolhidos pelo Senhor, levantados pelo Senhor e que, na verdade, acabaram cometendo erros, pecados e caíram em fraquezas, agiram de forma que Deus não se agradou, foram reprovados, repreendidos, se arrependeram e abandonaram. Entenda, é Deus quem te dá poder. É no poder de Deus, no Espírito Santo, que você vai conseguir aí dominar os desejos que estão em você, que não agrada a Deus. Que o Senhor continue te abençoando. Um beijo no coração de todos e a shalom de Deus seja contigo.